Olá pessoal, aqui é o professor Ramon Lamar. Hoje vamos para mais uma pílula de Química, onde falaremos de termoquímica, apresentando dois modelos clássicos de resolução de exercícios. O primeiro modelo é aquele onde o exercício fornece para você uma equação que você precisa calcular o ΔH, a variação de entalpia, e outras equações que você vai ajustar para chegar então nesse cálculo. Então nós temos aqui, vamos utilizar equações fornecidas e a lei de Hess. O que é a lei de Hess? Sobre esse espacinho eu coloquei aqui o conceito de lei de Hess. A lei de Hess fala que para determinar o ΔH de uma reação, eu preciso conhecer e obedecer o estado inicial e o estado final da reação. O que é isso? Mantendo os mesmos reagentes, mantendo os mesmos produtos, eu calculo o ΔH da reação. Isso é o foco para a resolução de exercícios de termoquímica envolvendo a lei de Hess. Então eu tenho a equação que foi fornecida, essa aqui é fornecida pronta. Ou às vezes ela é citada e você tem que escrever, né? Essa aqui, por exemplo, é a combustão completa do metano. Metano 2O2 dando CO2, duas águas, né? Muito bem, então ela fornece essa aqui e pergunta para você qual que é o ΔH dessa reação. E te dá outras três reações para você descobrir aquele ΔH. Então o que você vai fazer? Você vai olhar na equação que foi dada, aquela que você precisa, ou que você construiu, né? Que você precisa construir, descobrir o ΔH, e vai olhar, olha, tem CH4 do lado do reagente. Aí eu olho nas três aqui embaixo, qual tem CH4? É a primeira, só que está do lado do produto. Então eu vou ter que inverter. Eu vou inverter essa equação. E um detalhe, eu preciso de um CH4. Aqui está um CH4. Então, beleza, é só inverter. Então, você inverte a equação e escreve aqui embaixo. Olha lá, o CH4 que era produto, vira reagente, os reagentes viram produtos. Só trocar de lado e trocar o sinal da variação de entalpia. Por que trocar o sinal da variação de entalpia? Porque se a reação é exotérmica numa direção, né, e essa aqui é exotérmica, ΔH negativo é reação exotérmica, libera calor, na hora que eu inverto, ela se transforma numa reação endotérmica, absorve calor, ΔH positivo. Então o metano, CH4, eu já resolvi. Inverti a primeira equação, já está resolvido. Preciso de O2. Ora, O2 tem na segunda e na terceira equação. Então o conselho é, não mexa nele. Geralmente ele acerta sozinho. Se ele não acertar sozinho, você vai ver no final o que você tem que fazer. Mas normalmente ele vai acertar sozinho, não tem problema. Então 2O2 aqui deixa quieto, não mexe não. CO2 do lado do produto. A segunda equação tem CO2 do lado do produto. 1 mol, 1 mol. É exatamente o que eu preciso. Então o que eu vou fazer? Simplesmente mantenho essa segunda equação. Simplesmente reescrevo do jeito que ela veio. E a terceira situação aqui, eu tenho água, né, como produto. Duas águas, tá certo? Então nós temos aqui a terceira equação com uma água como produto. Mas eu quero duas, então vou multiplicar por 2. Vou manter do jeito que está, só que vou multiplicar tudo por 2. 2 vezes 1, 2 vezes meio, 2 vezes 1. Vai ficar então desse jeito. E multiplico também o ΔH. Por que multiplico o ΔH? Porque o ΔH originalmente ele é fornecido por mol, por uma certa quantidade. Então se você dobra, você tem que dobrar essa quantidade, dobrar essa quantidade de energia também. Aí eu prefiro não escrever aqui na frente, olha, o por mol. Por quê? Porque nessa equação aqui, que estava desse jeito, era para formar um mol de água. Então era por mol de água formada. Só que agora está formando 2. Então não é certo eu colocar aqui por mol. Aí no final eu vou avaliar. Vou somar tudo, então, o que vai acontecer, né? Carbono sólido do lado de produto, corta com carbono sólido do lado de reagente. 2 hidrogênio do lado de produto, corta com 2 hidrogênio do lado de reagente. Sobrou o metano, 2O2, o CO2 e duas águas. Exatamente o que eu queria. Pronto. Então basta somar aqui os valores, eu vou ter menos 798 kJ. Aí eu vou analisar. Essa equação é a queima de 1 mol de metano. É a queima de 1 mol de metano. Então eu posso colocar aqui por mol
que eu vou interpretar o seguinte: olha, essa reação libera, né, menos, negativo, libera 798 kJ por mol de metano queimado. Bom, pegando a mesma equação agora, né, uma outra situação, certo? Mesmo exemplo, tá? Mas é uma outra forma de apresentar para vocês. É quando a questão te dá as entalpias de formação. Então, a entalpia de formação do metano, do CO2, da água, é a energia envolvida na reação que produz esses compostos a partir de seus elementos, que é exatamente o que eu tinha aqui, tá? Gente, mas isso eu forcei, tá? Não é sempre que eles vão te fornecer as equações de entalpia de formação, não. Aqui eu forcei para juntar tudo num slide só, né? Numa explicação só. Então aqui eram as entalpias de formação, né? Formar o metano a partir de seus elementos, CO2 a partir de seus elementos, água a partir de seus elementos. Então a entalpia de formação do metano, menos 75, CO2 menos 393, da água menos 240. O que eu faço agora? Tenho a equação, foi dada ou eu escrevi, combustão completa do metano. Embaixo de cada componente, eu coloco a entalpia de formação. Então, do metano, ó, menos 75. Do oxigênio, professor, não tem oxigênio aqui, porque elementos, a entalpia de formação é zero, não tem, porque já são elementos, eles não são formados de outros elementos, né? Eles já são os elementos. E no caso de formas alotrópicas, a forma mais estável é que tem energia zero. Por exemplo, carbono e grafite. Carbono, grafite, carbono, diamante. O grafite é mais estável, ele tem energia zero. O diamante tem outro valor, tá? Bom, CO2 menos 393 e duas águas, né? Duas águas. Então é menos 240 por mol, são 2 mols, menos 480. Somo esses dos reagentes e vou ter a entalpia inicial, menos 75. Somo esses dos produtos, vou ter a entalpia final. E aí eu vou lá para a lei de Hess. Eu conheço já o estado inicial, menos 75, conheço o estado final, menos 873, variação de entalpia, é a entalpia final menos a entalpia inicial. Cuidado, hein? Menos a entalpia inicial é negativa, então vai ficar menos, vai trocar esse sinal, tá certo? Então vai ficar menos 873 mais 75, que vai dar os mesmos 798 que a gente havia encontrado. Então essas são as duas maneiras de resolver os exercícios mais comuns de cálculo de entalpia. Ou através de equações que você vai inverter, que você vai multiplicar, às vezes vai até dividir, dividindo também os valores do ΔH, multiplicando, invertendo, trocando sinal. Ou através das entalpias de formação, que você simplesmente coloca embaixo e opera final menos inicial. Muita atenção nesse menos aí, ok? Bom, espero que você tenha gostado e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, compartilhar com seus colegas, deixar aí seus comentários, as suas sugestões, seus pedidos de gravação de aula, que na medida do possível a gente vai tentar atender. Um grande abraço.